Minhas queridas, meus queridos, bem-vindos aqui a mais um videozinho e hoje vamos falar sobre bases de maquilhagem, como escolher a base mais acertada para o nosso caso, por isso o vídeo vai ser um pouco longo, prepara as pipocas e senta-te aí a ver. Mas, se és novo por aqui, não te esqueças de subscrever o canal, porque há muita gente que vê aqui os vídeos e que não é subscrito. Segue-me também nas redes sociais que deixei todas em baixo, não te esqueças de no fim deixar o teu like e deixar o teu comentário, que eles são muito importantes, eu adoro ler os vossos comentários. Já agora uma coisa muito rápida, se este videozinho chegar aos 100 likes em 48 horas, e eu tenho a certeza que eu posso contar convosco para isso, eu vou fazer um vídeo, não será já o próximo, mas brevemente, a falar sobre as minhas bases de maquilhagem favoritas. Se quiserem saber então, basta darem like, ok? Vamos lá passar então a isto de como escolher a melhor base. Há várias coisinhas que nós temos de ter em conta quando vamos comprar uma base, não só o tom e subtom de pele, porque há 3 subtons de pele, se ainda não sabes, são os quentes, ou seja, aquelas pessoas com uma pele mais amarelada, como é o meu caso, que se nota que sou bastante amarelada, pessoas com uma base mais rosada, com uma subtom de pele mais rosado, e há aquelas pessoas que não são de carne nem são peixe, são neutro. Por isso é muito importante a base também corresponder ao nosso subtom de pele, e eu confesso que eu tenho muita dificuldade às vezes em encontrar bases que sejam amarelas o suficiente para a minha pele, não sei porque a maioria das marcas deve achar que isso é algo exclusivo dos asiáticos, então não traz para cá base às vezes amarelo, subtom amarelo, por isso é algo que temos que ter muita atenção, porque senão não interessa se a base é clara, se é escura, mas se não tiver o subtom vai sempre ficar esquisito. Pegando nos subtons da pele, como eu disse, há 3 subtons, que é o neutro, o quente e o frio. É muito simples que quem tenha a pele assim mais amarelada é quente, mais rosada é frio, e quem não seja carne nem peixe é neutro, mas eu vou-vos explicar outra forma que também têm para saber, que é olhando aqui para as veias do nosso braço, do pulso, se parecerem mais azuis, vocês têm o subtom frio, se parecerem mais verdeadas é quente, se não for uma coisa nem outra, se ficarem mesmo na dúvida, é neutro. Há determinadas marcas, como por exemplo a Artistry, por isso é que eu gosto muito desta base mesmo, ou a MAC e outras também, que são, agora para estar a enumerar todas, não vale a pena, mas há determinadas marcas que indicam mesmo na sua numeração ou no seu nome se são quentes ou se são frias. Normalmente as quentes são W qualquer coisa e as frias C qualquer coisa. Por isso, elas no nome indicam logo. Vocês sabendo o vosso subtom de pele, se forem comprar umas dessas bases que se preocupem, digamos que, em enumerar o subtom, porque outras não enumeram, não é assim tão, digamos que, tão indicado pela marca qual é o subtom. Por exemplo, isso acontece muito em marcas de supermercado, que além de terem digamos que uma escolha de cores muito pequena, os subtons ainda é mais pequeno, mas se vocês souberem logo, por isso é que eu prefiro ir para bases que indiquem logo o subtom, vocês chegam lá e dentro daquele subtom, vocês experimentam e conseguem encontrar certamente a vossa. Agora, para escolher a base, não se escolhe o tom da base na mão, nem no pulso, não. Eu normalmente escolho aqui nesta zona, porque eu vou-me maquilhar até aqui, mas convém que, porque se eu não me quero maquilhar até aqui, não é? Convém que chegando aqui a base, depois não haja diferença para o pescoço. Por isso eu costumo testar mais ou menos aqui nesta zona, não é aqui, é mesmo aqui, porque lá está, se eu aplico a base até aqui, não é até aqui, então tenho que fazer um match aqui com o pescoço. Outra coisa a ter em conta é que as luzes das lojas nem sempre são as melhores amigas para escolhermos as bases, porque às vezes dependendo dos tons das luzes, ou parece que a base é mais clara do que aquilo que é, ou parece que é mais escura, ou evidencia algum determinado pigmento da base e ela fica a parecer mais rosada ou mais amarelada. Por isso, o melhor é experimentarem aqui algumas que vos pareçam bem e virem cá fora à rua. Eu sei que hoje em dia, uma vez que a maioria das lojas estão em centros comerciais, às vezes não é muito cómodo vir à rua, mas é preferível vocês não comprarem logo a base, anotarem quais é que gostaram e qual é que está em cada, meterem 2 ou 3 riscas e anotarem quais é que estão em cada uma e levem convosco depois do lado da loja um Kleenexinho para limparem cá fora e depois virem cá fora e ou voltarem lá no outro dia ou voltarem lá no mesmo dia. Eu uma vez numa loja na Baixa, eu fartei-me de entrar e sair dos armazéns do Chiado só para confirmar se a cor da base estava mesmo certa. Agora, uma coisinha rápida sobre a aplicação é o seguinte, eu normalmente aplico assim a base e depois não aplico mais no pincel, mas mesmo assim com os restos que ficam assim sujos, esbato só assim para aqui. Isto porque a base às vezes ao longo do dia pode oxidar um pouco e depois se acabar logo aqui a base pode ficar logo muito evidente a risca. Assim nós ao esbatermos, como a quantidade de base, não digo para meter até ao pescoço, atenção, mas como a quantidade de base vai, digamos que gradualmente reduzindo, se oxidar não fica ali propriamente uma risca. Estão a ver essa ideia? Pegando então nisso da oxidação das bases, é que as bases, eu acho que não tem tanto a ver com a base, mas sim com a nossa pele, porque na minha pele acontece com todas as bases, ela oxida. Ao oxidar, algumas apenas escurecem um bocadinho, outras parece que mudam o subtom, que eram, de repente ficam mais rosadas ou mais alaranjadas, parece que mudam de repente o tom, por isso
é algo que tem que ter cuidado quando experimentarem as bases, por isso eu não aconselho a comprarem logo a base, mal experimentem, é estarem com um bocadinho com ela para verem se ela oxida ou não. Vamos então passar agora aos tipos de base. Existem as bases líquidas, normalmente as bases líquidas, claro que existem com vários acabamentos, porque temos uma panóplia enorme de bases no mercado, mas por norma as bases líquidas são aquelas que se adaptam mais a qualquer tipo de pele, seja a peles mais jovens, a peles mais maduras, que já têm algumas ruguinhas, são por norma a que mais se adaptam. Claro que depois dentro das bases líquidas existem N acabamentos diferentes, a cobertura também pode variar, mas por norma são aquelas que acabam por ser mais democráticas. Temos agora também as famosas cushion, que são aquelas bases que vêm embebidas dentro de uma esponjinha, daí o seu nome, são bases que são com acabamento mais leve, são adequadas a todo o tipo de pele, dão assim um aspecto mais arranjadinho à pele, mas sem dar muita cobertura, ao mesmo tempo muito natural. Eu gosto muito delas para levar de férias e eu tenho até uma postagem no blog a falar mais a fundo sobre as bases cushion. Se quiseres, deixa aí em baixo o link para poderes ir ver, mas são bases que por norma adequam-se a qualquer idade, a qualquer tipo de pele, mas que não têm muita cobertura. É mais para quem não necessita, não tem assim muitos problemas na pele, quer só dar assim um arzinho mais uniforme e rápido, são ótimas para levar na mala, aí tem uma boa opção. Temos também as bases minerais. As bases minerais são ótimas principalmente para quem tem a pele mais reativa, porque são bases mais naturais e então são ótimas para esse tipo de pessoas. Algumas podem dar um aspecto um bocadinho mais empoeirado e não ter tanta cobertura quanto as bases líquidas, mas é assim, eu tenho agora estado a testar uma da Clarins que é muito boa e não deixa um aspecto empoeirado e tem boa cobertura, mas uma dica que eu vos dou é, quando forem aplicar a base mineral, quiserem dar um acabamento mais semelhante ao das bases líquidas, é questão de borrifarem o pincel com um pouco de água termal ou água normal e apliquem no rosto, porque assim a base fica úmida e vai ficar com maior cobertura e um acabamento menos, digamos que empoeirado, mas ao mesmo tempo mate. Eu acho que fica super lindo. Eu tenho aqui até um vídeo no canal que é aqueles bem antigos, acho que é dos primeiros, em que eu faço preparação da pele só com produtos minerais e deixo também o link em baixo para poderes ir ver. Temos também as bases compactas, elas costumam ser mais espessas e ter uma maior cobertura, contudo não são tão adequadas a quem é mais crescida e já tem algumas linhas finas, porque vai ainda marcar mais. Há também bases em pó, não estou a falar das minerais, estas que eu estou a dizer costumam ser até compactas, que são boas para quem tem a pele mais oleosa e até são ótimas para trazer na mala para retocarmos ao longo do dia, porque elas dão mais cobertura do que um pó. Se estivermos a aplicar só um pó compacto, essas bases acabam por dar mais cobertura e ajudam também a controlar a oleosidade ao longo do dia e a eliminar brilho. Temos ainda as bases em stick, que tais como as compactas, como são mais espessas, um pouco mais pastosas, eu não aconselho a pessoas que já tenham algumas ruguinhas porque vai ainda marcar mais. Então, quanto aos acabamentos das bases, eu vou falar de alguns que são os mais usuais. Temos as bases de acabamento mate, que são ótimas para quem tem pele mista oleosa e quem não tenha a pele extremamente oleosa, vai fazer com que dispensemos a utilização de pó, pelo menos no inverno. As semi-mate não ficam tão foscas quanto a mate, acabam por dar um aspecto mais natural. As dewy, que eu acho que estou a dizer bem, mas que é um acabamento mais úmido, parece que assim dão um ar mais fresco à pele. Eu pessoalmente não gosto muito para a minha pele mista oleosa, tenho sempre necessidade de aplicar pó com essas, mas o certo é que elas para peles mais jovens funcionam muito bem, dão um vigor assim, um ar mais fresco e natural. Temos ainda também bases com um acabamento mais luminoso, tem umas partículazinhas brilhantes, essas bases são boas para quem tem a pele mais apagada, que está com pessoas com a pele mais madura, pessoas com a pele seca, que a pele está parece que com pouco brilho, perdeu o viço, e então essas bases são ótimas porque ajudam a dar assim um ar mais jovem e luminoso à pele. Estas são, digamos que, no seu todo, as mais usuais. Claro que lá está, isto vai tudo depender o que vocês escolherem mediante o vosso tipo de pele, por isso é muito importante vocês saberem qual o vosso tipo de pele, se é oleosa, se é seca, se é uma pele normal. Aquelas pessoas que têm pele normal podem usar tudo. É uma maravilha, são aquelas pessoas que nascem com tudo. Mas por isso, primeiro, têm que conhecer bem o vosso tipo de pele antes de irem comprar a base, se não querem, digamos que, errar redondamente. Temos ainda bases com propriedades extra, tais como propriedades calmantes, algumas têm aloe vera na sua formulação para acalmar a pele, outras têm propriedades que ajudam a controlar a oleosidade ao longo do dia, outras têm propriedades anti-idade, é questão depois de ver qual é mais adequada. Outra propriedade extra é o filtro protetor solar, contudo, se for tirar muitas fotografias, isto é, para eventos,
vezes em que se vão tirar fotografias com flash, foge dessas, porque senão vai parecer que estás com a base mais clara do que o resto do rosto, por isso é preciso ter esse cuidado. Então, se tens a pele mista a oleosa, eu aconselho as líquidas com acabamento mate ou semi-mate, as em pó. As bases minerais também funcionam muito bem. Aliás, quem tenha acne, eu aconselho as bases minerais, que eu quando tive a minha crise enorme de acne, das poucas vezes que eu usava bases minerais, não agridem tanto a pele, lá está, elas são mais adequadas a quem tem problemas de pele. As Cushion aconselho, por exemplo, nas férias, em que não queres te preocupar muito com a pele, com a maquilhagem, queres só assim dar um arzinho ao rosto, aconselho mais nessa situação, porque não são bases que, como elas têm um acabamento mais fresh, mas elas já têm um acabamento ligeiramente mais úmido, não é propriamente um acabamento mate. Eu aconselho, ao fim e ao cabo, só nessas alturas, porque para o dia-a-dia vais ter que estar a aplicar pó por cima e então acaba por se perder, digamos que, aquela praticidade das bases Cushion. Por isso, só mesmo para férias. Bases que eu não aconselho a pele mista oleosa, as bases compactas, porque elas costumam ser mais, digamos que, não é gordurosas, mas têm uma textura, estou a entender, não fica uma textura tão sequinha, a menos que seja alguma base compacta daquelas que são cream to powder, essas aí já podes utilizar, mas se não forem dessas, não aconselho bases cremosas para pele mista a oleosa, nem as em stick eu também não aprecio muito, mas há algumas em stick também de acabamento mate, por isso é questão de teres atenção a isso. Evita também bases com propriedades muito hidratantes, por exemplo, vitamina E normalmente não está muito bem com a pele oleosa, e evita também bases que tenham brilhinhos, porque já basta o brilho da nossa pele, não é? Quem tenha a pele seca, aconselho as bases líquidas, de preferência com propriedades hidratantes. Se tiver uma pele seca assim mais baça, aquelas com uns ligeiros brilhinhos funcionam muito bem, aquelas mais de acabamento mais luminoso vão funcionar muito bem. As Cushion são ótimas para quem tenha uma pele mais seca. As compactas, que não sejam aquelas cream to powder, porque as cream to powder têm tendência a, digamos que, acentuar ainda mais e depois acumulam nas zonas mais secas, por isso depende muito do acabamento, mas aquelas compactas mais cremosas, essas aí funcionam bem. As em pó, foge completamente. Não aconselho de todo bases em pó para quem tenha a pele seca, porque vai acentuar ainda mais, vai deixar a pele ainda mais fosca e vai dar até um aspecto mais envelhecido à pele. As minhas meninas mais crescidas com uma pele mais madura, sem dúvida as bases líquidas, e de preferência que deem um ar mais luminoso à pele ou aquelas mais úmidas. Fujam das mate, porque vão-vos deixar a pele se calhar muito fosca e vão ainda também ajudar a acentuar mais o aspecto das linhazinhas, por isso, desde que não sejam com acabamento mate, aconselho as líquidas, são muito mais fáceis de espalhar, não acumulam tanto nas linhas finas. Evitem também o pó em excesso, só mesmo se necessitarem uma nadinha de nada na zona T, mas muito leve, que é para não marcar demasiado. Por isso, evitem bases minerais em pó, já há algumas minerais líquidas, evitem bases minerais em pó. As bases compactas também vão ajudar a realçar ainda mais as linhas finas e podem usar as famosas Cushion, mas lá está, eu não acho que sejam tão adequadas a uma pessoa mais velha, porque eu acho que estas Cushion são boas para mais jovens, não têm assim muito problemas na pele, que ainda têm a pele muito perfeitinha, só querem dar assim uma uniformizada à pele, por isso aconselho sobretudo a pessoas mais crescidas, bases líquidas com acabamento mais luminoso. E estas eram as dicas que eu tinha para ti, espero que tenhas gostado. Beijo enorme, obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.